Estamos no ar, olha só, desse sábado maravilhoso, sábado abençoado aí com meu amigo Luiz Gustavo Guimarães. Muito obrigado por mais um convite, querido. Uma grande honra retornar aqui ao Conexão F. Abraço a todos que estão na conexão conosco e quem está online também. Não, Flávio? Não, com certeza, todos vocês. E você sabe que hoje eu quero mandar, já começar, tem música de parabéns aí? Tem música de parabéns, Gisele? Coloca ela no ar aí, que a gente quer agradecer hoje, que tem uma galera que está comemorando, uns parabéns pra eles hoje, né? Ok. Parabéns. Boa, garoto. Pra quem? Pra todos os profissionais educadores físicos, não é isso? Exatamente. A galera hoje que cuida da sua saúde, os personal trainer, a galera da educação física, um carinho especial por todos vocês aí que nos ajuda a manter em forma esse corpo aqui. Rapaz, olha se não fosse esse pessoal aí, como que a gente estaria hoje, né? Ainda bem que estamos bem, né? Verdade. E começando aí o nosso programa, Luiz Gustavo trouxe o Luiz Gustavo aqui, por quê? Luiz Gustavo é um cara empreendedor, professor, né, também. E o Luiz tá começando um novo projeto aí, você pode compartilhar um pouco dessa ideia com a gente, Luiz Gustavo? Meu querido, bom, eu tô há um tempo trabalhando nessa área de treinamento aí, certo. Na área de treinamentos, palestras e tal, na área de comunicação, e cada vez mais é importante a gente passar novos conteúdos, né, para as pessoas. A gente se sente cada vez mais, como vou dizer, empregável. Como a gente se sente mais empregável, né? Uhum. Fazendo cursos, participando de palestras, tendo noção de que maneira a gente pode melhorar nosso dia a dia, né? E trabalhando agora completando agora 12 anos nessa área de treinamentos. 12 anos já? 12 anos. Nossa, faz tempinho já, hein? Graças a Deus aí, uma área que eu tenho gostado bastante já. E agora eu tô numa fase de publicar ainda mais conteúdos online, né, para as pessoas que curtem, né? Algumas pessoas já conhecem o meu trabalho. Quem puder vai ter um pouco mais desse material, um pouco mais de como eu posso dizer, de vídeo, de conteúdo, tudo relacionado ao desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano. Poxa, e você que hoje você dá treinamento, trabalha dentro de uma escola empreendedora, diríamos assim, uma escola empreendedora, posso falar dessa maneira, é isso? Não, hoje onde eu tô é uma ONG, né, se chama Espro, a ONG onde eu faço parte agora, e lá a gente trabalha especificamente com aprendizes. Certo. Aprendizes de várias empresas. Então hoje há um tempo já a lei de aprendizagem, né, permite com que as empresas contratem jovens, né, para o mercado de trabalho, e aí eles via de regra trabalham 4 vezes na semana na empresa, e uma vez por semana eles tendem a ter curso para se especializar. E aí é nessa parte que eu fico. E lá dentro você é um dos como que eu chamo? Instrutores. E quais são os cursos mais procurados dentro desse conceito das empresas hoje em dia? Lá tem uma grade já, né, Flávio? As pessoas já entram como se fosse um mini curso de administração, um curso de gestão empresarial. Então, o aprendiz ele tem em torno de 1 ano e 3 meses de contrato, e durante esse período ele vai verificar comunicação, administração, gestão do tempo, leitura, marketing, vendas. Então um pouquinho de cada uma dessas áreas para ele ter uma noção para trabalhar melhor dentro da sua empresa. E deixa eu baixar esse negócio aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, qual que é a idade mínima para se entrar dentro de um mercado de trabalho do menor aprendiz? Hoje o menor aprendiz, há muito se fala, né? Mas o menor aprendiz, ele vai... Que idade, né? Começa a tal idade, é menor aprendiz. Existe o adulto aprendiz ou não? Existe, porque ele vai dos 14 até os 24 anos, né? Aos 24? Na verdade, seria até os 23, 11 meses e 30 dias. Com 24 anos ele já tem que estar fora do processo de aprendizagem, né? Mas a gente tem uma possibilidade muito grande, né? Então, aproveitando até essa questão,
do 23,99 de idade aí, né? Você não acha hoje dentro do mercado, Luiz, dentro do mercado de trabalho aí tão competitivo que é, uma galera buscando várias informações, não um período muito longo para o mercado ter um aprendiz, assim, dentro desse processo de aprendizado para buscar alguma coisa? Agora, teoricamente, ele estaria pronto aos 24 anos, diríamos assim, não é isso? Dentro dessa visão, ou corrija se eu estiver errado do ponto de vista. Alguns jovens, a maioria está na faixa entre os 17 aos 20 anos. Embora a gente tenha dos 14 aos 24, mas a maior parte dos aprendizes você vai ver nesse cenário. É o cara que saiu, está terminando o ensino médio ou que já entrou na faculdade. Né? Então, às vezes, ele, mesmo na faculdade, já com 20, 21 anos, não conseguiu uma colocação no mercado, ele faz parte do processo de aprendizagem. Sim. E aí, para ele, é uma parte boa, porque aí ele já está numa empresa. Sim. Né? E tem uma possibilidade muito grande de continuar nessa mesmo que ele entrou. Então, consegue o contrato... até vivenciar mais, né? O que ele está aprendendo. Embora a maioria a gente tenha nessa, como eu disse, dos 17 aos 20 anos, um ou outro você vê com 15, 16 ali, com 22, 23, né? Porque muitas vezes nessa idade, o jovem mesmo já procura um estágio onde ele vai possivelmente ter uma remuneração um pouco maior, né? Mas, quando a gente fala do mercado de trabalho, é uma boa porque é uma troca, né? Para a empresa que tem um jovem que precisa se qualificar, precisa entrar no trabalho, no mercado de trabalho, e outra para a empresa, para o jovem também é bom essa oportunidade, né? Às vezes não está conseguindo se colocar, ter a oportunidade e ele consegue dessa maneira. Eu não sei, você é um pouco mais de idade do que eu, né? Você tem mais tempo do que eu de estado. Eu não sei. 10 anos, a diferença de idade, né? Você tem barba, não tem, né? Tinha até um tempo atrás, agora eu posso, né? Você, quando começou no mercado de trabalho, quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei, acho que com 12, 13 anos. Na carteira CLT ali, registrado? Não, na carteira... Emprego. Eu comecei como office boy, trabalhando com meu pai. Trabalhava onde como office boy, primeiro emprego? Trabalhava aqui em Osasco mesmo, na região central, fazia trabalho... Você era daquele que rodava a pastinha no dedo? Eu não sabia fazer isso, cara. Eu morria de inveja das pessoas que faziam isso e eu não conseguia. Rodava a pastinha no dedo? Não, eu tentava fazer, a pasta caía no chão. Pegava o passe de ônibus, descia pela porta de trás pra economizar o cachorro quente, tipo assim, lembra? Não era mais essa fase? E cachorro quente a gente conhece aqui, né? Dogão, né? Osasco tem como falar, né? De hot dog. Mas você pegou essa fase do rodar pastinha no dedo, do passe de ônibus, você descia pela porta de trás, ao invés de pagar a condução. Quem não fez isso, né? Acho que uma boa parte da nossa época, pelo menos da minha época, conheço muitos office boys. Nós que rodava pastinha lá no centro de São Paulo, né? Pra economizar o dinheiro do dog, pegava o vale transporte, que era bilhete, né? Era bilhete, cara. Você tinha que comprar de cartela, você lembra? Tinha que comprar cartela. Você ia lá na empresa de ônibus, pegava a cartela dos passos. Exato. E quando perdia? Perdia. Rapaz, era tristeza isso daí. Não era nem SP Trans, era CPTM. Eu nem lembro qual que era. Nem lembro. Mas eu peguei, então, essa fase de entrar no mercado de trabalho mesmo foi... Que eu me entendo por gente, foi praticamente desde moleque mesmo, trabalhando. Porque eu estudava, eu ia com meu pai, ficava de manhã com ele no escritório, ou estudava à tarde, então eu trabalhava com ele no primeiro período, Sim. Ou estudava de manhã e à tarde eu ficava com ele fazendo esses trabalhos. Para quem não acompanhou essa época do office boy, né, não sabe, às vezes o pessoal tá ali, às vezes até os seus alunos, né, tá ouvindo lá você falando na rádio, falando, mano, o que o professor tá falando? Office boy, o que é isso? É um garoto oficial? Explica pro pessoal o que é um office boy, né? Que seria hoje o quê? Auxiliar administrativo? Não sei se entraria nessa ideia de auxiliar administrativo, né? Mas é que hoje a gente não tem muito isso, né? Hoje a gente faz tá tudo, né, praticamente. Você ficava no departamento, ou no trabalho, você fazia o que precisava ser boy, feito. Hey boy, Você tinha que ir pro correio, pro banco, fazer atividades externas. Sim. Né? Então, não sei se hoje na verdade as empresas ou os escritórios, eles delegam muito ou contratam muito
motoboys para fazer alguns serviços desse tipo, né? De entrega, de lugar. E outra, vamos falar, antigamente a gente tinha a questão de ir no banco pagar conta, né? Então, verdade, hoje tá todo mundo digital, né? Digitalizado, ninguém quer ir no banco. Você chega lá e fica 2, 3 horas no banco, olhar lá e falar, não tem jeito, né? Tem que ir, tem que ficar e pronto. Exatamente. E aos 14 anos você já começou dentro do mercado de trabalho, inserido ali dentro do mercado de trabalho. E qual foi os cursos assim que foi te direcionando para o que você trabalha hoje? Ou você foi muito aleatório? Foi indo, seu pai falou, filho, faz isso. Teve um direcionamento dos seus pais ou não? Teve. Eu aproveitava bastante oportunidade de curso para fazer, sabe, Flávio? Principalmente quando eu via lá curso grátis, era comigo mesmo. Ia lá, fiz muitos cursos aqui na Fundação Bradesco, em Osasco, né, na Cidade de Deus. Ali. Até aproveitando esse passo aí, o Bradesco não tá pagando nada pra gente, né, por enquanto, mas se quiser pode conversar com a gente aqui no programa, claro. Conexão F, não tem problema algum. Mas temos que falar, porque realmente cursos gratuitos, né, de altíssima qualidade, são cursos online. Então, se você está procurando aí se profissionalizar no mercado, fica essa dica aí, né? Fundação Bradesco. O site é Fundação Bradesco, é isso? Não lembro agora como que é o site, mas não só lá, né? Hoje em dia tá tudo dá um Google lá e procura né? Fundação Bradesco, lá cursos gratuitos, aí você vai achar uma porrada de curso. Né? No começo, eu fui muito para essa linha de cursos gratuitos. Então, eu fiz, por exemplo, curso de informática. Eu fazia alguns cursos gratuitos primeiro, para ter noção. E se aquilo, sei lá, me chamasse a atenção, eu ia para um curso mais aprofundado. Certo. Sei lá, né? Eu fiz alguns cursos gratuitos na época de informática. Depois eu fiz eu não sei se existe ainda mais na escola SOS Computadores. Eu não sei se existe. Você sabe se existe? Porque teve uma época que foi referência, né? Foi referência. Ela, Microlins, várias outras empresas aí que... Eu fiz na escola que eu estudei a vida inteira no Cinearte, fiz um curso de idiomas lá, um curso de espanhol, 3 anos, curso de espanhol. Então, perguntava, Gustavo, sabe falar alguma coisa em espanhol? Não lembro de nada, mas a parte boa que eu digo embora eu não tenha usado isso na parte profissional, me ajudou a ter disciplina. Certo. Começar algo, sabe, aproveitar o tempo que eu estava ocioso, fazer um curso de 3 anos, na época eu tinha 11 anos, fiz dos 11 aos 14, se eu não me engano. Depois fiz curso de alguns relacionados ao desenvolvimento profissional. Você sabe que é uma coisa que é bem engraçada isso que você está falando, porque a parte de aprendizado, por mais que você fale assim, teoricamente não aprendi nada naquele momento, mas parece que fica gravado no subconsciente, né? E tem momentos aí que, isso vem à tona. Então quando você estiver, sei lá, na Espanha, algum lugar aí fora, com certeza o negócio vai vir à tona aí de uma forma bem mais fácil, né? Do que quem nunca vivenciou nada na área, né? Sim. Não, eu não digo assim que eu não... Acho que eu não digo no sentido de não aprendi. Aprendi, mas como faz muito tempo e eu não utilizava, tem cursos que a gente faz que não é como andar de bicicleta, né? Então, se a gente para de treinar naturalmente, e assim também foi com o inglês, quando eu fiz depois de um tempo, fiz 1 ano e meio de inglês e tal, e aí chegou uma hora eu parei. Então aquilo que a gente não executa, né, a gente tende a esquecer. Nessa época que eu vejo que diferencia, o que me ajudou bastante enquanto moleque que brincava, que zoava com os amigos, que saía, mas tirava um tempo para fazer algum curso. E até isso meus pais sempre falavam. Zoando, né, com as pessoas, seus amigos, muitos me falam que até hoje você não perdeu um pouco, né? Hoje dá até para ganhar dinheiro com isso, né, cara? Por incrível que pareça. Olha que cenário, né? É engraçado, né, como as profissões vão se evoluindo, né? Hoje tirar sarro é uma forma de você ganhar dinheiro, né? Entre aspas, né? Abre aspas, não é verdade? Se você fizer, né, de maneira profissional, né? Exatamente, então você tem que procurar ser profissional em tudo aquilo que você faça, né? Até mesmo tirar sarro. Sim, não, e é verdade, cara. Essa semana mesmo eu estava passando para uma das turmas lá, Flavião, um vídeo de um humorista que eu sou fã, que é o Fábio Rabin. Tem muitos outros aí, né? De stand-up, e ele tá fazendo, como outros humoristas também fazem, mas achei o vídeo dele muito interessante, a piada que ele faz no debate dos candidatos à presidência. E para você fazer piada com isso, embora você faça com todo mundo, você tem que ter conteúdo.
Exato. Então mostra que mesmo o cara, que a gente tava conversando, mesmo pro cara fazer piada, o cara tem que tem que assistir o debate, tem que estar antenado com o que tá rolando, né? E isso, eu acho que isso mesmo é fazendo humor, mas tendo conteúdo. Eu acho que isso é importante no nosso dia. Eu acho que assim, o cara... todas as profissões exigem uma dedicação muito grande, né? Mas o cara que é ator, é humorista, trabalha com arte, ele tem que ter uma percepção muito grande do que tudo que está acontecendo à volta dele, né? Tem. Porque e hoje, com a velocidade da internet e essas coisas, fica muito complicado, porque ou você é rápido, senão você não acompanha. Se você vai contar uma piada, você contou uma piada, se não for algo criado por você, você fala, eu já ouvi essa piada, ali ela já começa a perder um pouco da graça, né? Daquele conteúdo. Então vai do jeito que você tem para contar aquela piada. Então você tem que se preparar muito para isso também, né? Verdade, e realmente, para se fazer a comédia stand-up, você tem que falar aquilo que você escreveu. A piada tem que ser sua. Porque realmente acontece isso, diferente de um show de piadas, de um show de humor, onde você tem essa liberdade de contar piadas de outras pessoas. Agora, no show de comédia stand-up, não. Aquilo que é falado é o que você pensou, aquilo que você escreveu, aquilo que você analisou do dia a dia, de uma situação, e hoje tende a ser cada vez mais rápido isso. Eu analisando esse mercado, porque a gente tá falando assim no mercado de educacional, tem muita galera indo para stand-up, você já é um profissional do humor, já faz um tempo, né, que você trabalha com stand-up. Como você enxerga isso? Você acha que tá tendo um boom assim de pessoas que hoje, mano, tem que fazer, eu vou virar stand-up, eu contei 2 piadas lá num churrasco da família, né? A minha mãe deu risada, a minha irmã deu risada, a minha mãe deu risada também. E aí todo mundo acharam bacana, apesar que tava todo mundo bêbado. E agora eu posso virar um stand-up? É assim que funciona, você acha? Pior que talvez se a pessoa pensar assim, acho que ela não tende a continuar, não, porque quando você chega ali de frente com a plateia e você não tem uma linha de raciocínio, você não se mantém, né? Então, quando você começa, você tem que colocar várias piadas ali, tem que começar pelo menos um texto de 3 a 5 minutos. Sim. Pra você pegar o show de alguém e fazer uma participação. E aí, com o tempo, você vai tendo mais piadas, aumentando o seu tempo no palco. E você falou uma coisa importante, esses dias eu fui no encontro de empreendedores, show de bola, depois eu posso até falar rapidamente sobre isso, mas teve a oportunidade, para você ter uma ideia, nesse encontro, nessa rodada de negócio, né? E aí o que aconteceu? Da pessoa ir lá na frente e falar do serviço dela. Né? Da pessoa ir lá na frente e falar, não, eu trabalho... Sabe? E a pessoa conversava assim, natural. Mas quando vai no palco falar com as pessoas, trava, treme. E o fato de se expor. Tem pessoas que falam assim, você precisa falar em público. Elas preferem morrer do que falar em público. Né? Às vezes dá tanto medo, eu prefiro morrer do que falar em público, né? Pra você ter uma ideia, que é um dos maiores medos, né? E você tem um curso de falando em público, né? Tem um curso Fala em Público já. Ele é presencial e provavelmente até o final do ano ele será transformado para esse meio digital mesmo. Sim. Né? Justamente para atender essa necessidade. Algumas pessoas que não pensam, e não é para aquela pessoa que quer trabalhar com treinamentos. É para aquela pessoa que tem a oportunidade de, em alguns momentos, treinar a sua equipe, às vezes, ou conduzir uma reunião, ou às vezes, como você disse, ela precisa ir à frente e dar algum recado e ela treme. E aí, se você é um gestor, se você é um gerente, se você é uma pessoa que está acima e você deveria ter segurança na situação, aquela vulnerabilidade te incomoda. Aquela situação pode colocar em xeque a sua competência. Então é muito buscando isso, essas pessoas que analisam essa dificuldade e pretendem falar melhor, como eu disse, para conduzir reunião, para persuadir pessoas, para lidar com os próximos, para falar com a esposa, para arrumar uma esposa também. Tem muitas táticas que alguns profissionais usam aí, uma galera tá divulgando que acho que faz sentido, viu, pessoal? Tem gente específica para isso aí no mercado. Mas, uma coisa que você falou também, Flávio, às vezes as pessoas ouvem e acham que podem achar que é brincadeira. No início, se eu não me engano, na década de 80, foi feita uma pesquisa em alguns lugares, em alguns pontos dos Estados Unidos,
sobre o maior medo da humanidade. E o medo de falar em público superava o medo da morte em algumas regiões. E aí você fala, cara, que insano. É doido, né? né? Tipo, eu tenho medo de altura? Tenho medo de leão? Tenho medo de paraquedas? Tenho, mas tenho medo de falar em público, que é pior do que isso. Sim. E justamente porque nós não crescemos com a possibilidade ou com o querer se expor. E você acha... Agora você falou uma coisa interessante que eu quero tocar nesse ponto aí, que é legal aqui, que não tem nada de roteiro, a gente pensa no que vai falar, depois vai desenrolando o programa, a gente vai se conectando e vamos que vamos, né? Você acha que isso tem uma parte histórica? Assim, tem um envolvimento histórico do país, das pessoas às vezes não querer se expressar tanto por medo de uma repreensão, ou ficar reprimido com aquele assunto? Não gostei que você falou, aquilo, pá, e aquilo vai travando a pessoa, o pouco ela prefere guardar pra ela e não consegue... A gente, conforme a gente cresce, a gente vai perdendo algumas coisas, né? Algumas sutilezas que temos na infância. Então, quando a gente é criança, a gente gosta de brincar, pular, dançar, e a gente não tá se preocupando com o que os outros acham, né? Você tem uma filha pequena, eu também tenho uma filha pequena, a gente sabe o quanto é prazeroso para as crianças brincar, e eu não tô me ligando. E a gente cresce, a gente acaba sendo podado por outras pessoas e a gente por nós mesmos. Tipo, não pode isso, não pode aquilo. A sua filha já tá um pouco grandinha, mas imagine você a situação. Você comprou aquela sua TV 4K para você poder assistir a sua novela, o seu jogo, futebol, sua luta de MMA. E aí você tá lá, quando você chega na casa, sua filha tá com a canetinha lá, passando a cena da TV, com 2 anos de idade. Nesse momento, o que você faz? Você a repreende ou você pode estar fazendo um bloqueio com o processo artístico e criativo da criança, onde ela pode se desenvolver no futuro, ser um Van Gogh da vida, ter uma inspiração maior? Eu acredito que a criança, a criança ela tem que ter uns momentos para se soltar, né, para extravasar, mas eu acho que uma situação assim, que você numa situação como essa, sim, acho que é importante repreender. Tem limite, as coisas têm limite, né? E como que eu posso dizer? Tem situações que a gente precisa deixar criar, mas dentro do espaço. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava falando com uma amiga, e aí ela tá falando que na casa dela ela estipulou uma parede pro filho dela rabiscar. Certo. Ela falou, filho, essa parede você pode rabiscar. Uma vez a criança crescendo, rabiscou um lugar e falou, isso aqui não pode, essa aqui não. Mas no quarto dele, ela falou, essa parede aqui você pode. E achei isso bacana. E ela tá viva, a criança? Tá viva, os dois estão bem. Importante. Então, falou, colocou limite. No meu caso, eu não cheguei a dar uma parede pra minha filha, mas eu comprei uma luzinha. Legal, falar aqui, legal. Que ela não, então, nessas primeiras situações de alguma coisa na parede, aqui não pode. Mas você tem uma lousa pra isso, você tem caderno, você tem papel. Então aqui pode. Eita. Inclusive no papel, né? Nem todo papel a criança pode assinar. Você tá lá com um boleto pra pagar, você tá com um documento. Sim. Né? Como você enxerga esse processo lúdico dentro do aprendizado? Você que é humorista, você trabalha um pouco com essa parte da arte. Como que você enxerga a importância do processo lúdico dentro de um aprendizado? Eu acredito que é importante você ter novas formas de lidar com as pessoas. Quando você passa um treinamento, quando você tá passando alguma coisa. Aquela pessoa que tende a aprender, ela, óbvio, não tem a mesma visão que a sua. Então a gente precisa ser didático. Sim. Ao passar, né, passo a passo, o que deve ser feito primeiro. Mas eu acredito que é importante sim o lúdico. Um momento para você, alguma atividade que você possa, sei lá, fazer um desenho, alguma atividade que você possa colocar uma música, que você pegue algum vídeo que remeta a uma situação mais leve. Eu acho esse modelo, inclusive até o modelo de você, por exemplo, a gente tem muitos treinamentos muitas salas que eles têm um padrão, né, de cadeira, de disposição. Sim. Que é esse da escola. Sim. Então sempre que eu posso, claro que às vezes a estrutura não nos permite, mas sempre que eu posso eu tento dar uma alterada ali, porque até o layout ele muda.
Se você, desde, vamos fazer uma tarefa, vamos fazer um círculo. Vamos tirar as cadeiras daqui, vamos fazer uma dinâmica, põe tudo para um canto. Isso que você está falando, porque assim, até mesmo no processo escolar, se você tem uma conexão com todos ali da seguinte maneira, quando você monta a sala de aula em círculo, né, esse fato de eu não sei quem está atrás de mim, mas agora o cara está do meu lado, eu consigo enxergar ele, quem está na minha frente está do meu lado, então todos em volta ali. O professor que está lá na frente, ele passa a ser parte do meio, né? Ele fica junto com o grupo. Eu acho que esse é um processo de aprendizado até mais fácil na didática da pessoa aprender a assimilar as coisas ali, não é? Sim, sempre que é possível, acho que o ideal é fazer isso, até porque você fica lado a lado, né, com a pessoa. Boa, lado a lado. Você não fica ali naquela disposição de um à frente do outro. Inclusive para as reuniões, né? Tem uma... quando a gente está na nossa empresa, quando a gente está trabalhando, a tendência quando a gente faz reunião e discute algum assunto é estarmos um do lado do outro, né? Numa mesa, em volta. Isso faz com que você possa olhar para todos à sua volta. Sim, sim. Né? E o olhar, a gente sabe o quanto ele é importante na nossa comunicação, né? Tipo, a comunicação começa ali com o olhar. Então, algumas pessoas elas têm dificuldade de olhar as outras nos olhos. Isso é uma coisa complicada, né? Isso é verdade, verdade. Porque o olhar entrega, fala a verdade, né? Fala de coisas, não é? Quando você olha para a pessoa, só começar a desviar o olhar, aí já viu, né? E o que eu te perguntar, assim, em relação a todo esse processo de aprendizado lúdico, hoje a comunicação, né? O que você te pegava na época da escola, assim, poxa, o processo de comunicação, como era hoje, como que você vê as plataformas hoje de aprendizado e como você enxerga isso daqui a 10 anos? Como que você acha que vai ter essa pegada, o antes, o agora e o depois? Bom, antes de maneira geral, sempre que a gente precisava aprender alguma coisa, a gente recorria a gente não tinha na internet, então a gente recorria a livros e cursos. Você tinha enciclopédia na sua casa? É isso? Tinha, acho que toda a família tinha, né? Da Barça, verdade. E aí a gente usou umas 2, 3 vezes. O que é enciclopédia? O que eles estão falando sobre isso, né? Enciclopédia. E aí a gente vê o quanto a gente tá velho, né? Era o Google antigamente, né? Era o Google. E era muito, assim, mais difícil pra gente, né? Mas Sim. assim, não difícil, considerando que agora tá mais fácil pra galera, tipo, se vitimizando. Não é isso. Eu digo no sentido de... hoje a gente tem mais possibilidades de maneira mais rápida. Sim. Né? E que bom, né? Que bom que a tecnologia mudou a esse ponto. Que bom que estamos nesse... Mas o que eu vejo de antes, agora e depois. Então, antes eu via muito isso, essa coisa de quer melhorar algo, então era curso que a gente ia fazer, ponto. Ou Sim. buscar algum livro, mas eram poucas as pessoas que eram autodidatas. Que elas falavam, vou aprender tal coisa, vou por esse livro. Hoje a gente vê, tem essa questão muito da parte presencial, ainda é forte, mas cada vez mais abrindo espaço para a área online. Hoje, certo. Se você quiser aprender a fazer qualquer coisa, quero aprender a fazer essa mesa que está aqui no estúdio, azul de madeira, como é que faz? Deve ter alguém no YouTube ensinando como fazer uma mesa como essa. Uma madeira com madeira azul, com certeza, com certeza. E a tendência, eu acredito que seja essa, cada vez mais buscarmos conteúdos online, sabe? Conteúdos para que a gente... Hoje, muitas pessoas já não saem de casa para aprender algo. Sim. Né? Então, a parte boa e que eu vejo nos próximos 10 anos é que isso se tornará ainda mais prático. Hoje, quando os alunos vão lá para a sua sala de aula fazer o acompanhamento com você sente que eles estão mais propícios ao aprendizado? Ou não? Com tanta tecnologia, eles acham que, não, depois eu busco isso no Google, dou um Google lá, ou busco isso, outro tipo de informação. E o processo de aprendizado, de aproveitar aquela situação ali no momento, tá difícil. A importância de você estar ali com as pessoas aí algo que realmente no online a gente não vai conseguir ter, que é a interação. E você ter uma ideia, por exemplo, eu acho que professor de informática, meus amigos aí, professores de informática, depois fala aí que tá achando, porque é complicado. Eu vejo assim que hoje um professor de informática tem que competir, demonstrar, ensinar um aluno, que o aluno ele já nasce com Wi-Fi, já vem com Bluetooth, já vem com hardware
mais avantajado, você vai explicar as coisas para ele, o moleque já tá desenvolvendo um programa na casa dele, e aí você tá passando informações basicão. E às vezes o moleque tá... Mas aí nessa situação, quando pode acontecer isso, mas aí o errado, vamos pôr, não nesse momento não é o professor, né? Ele tá oferecendo um curso básico, e o cara que já manja tá lá fazendo esse básico, então... É que eu digo assim, que o processo tá muito rápido, né? Essa molecada, essa galera que tá vindo aí já tem um feeling para essas coisas tecnológicas muito mais que a gente, né? Muito mais que a gente, então... Sim, tudo acho que tem a ver com tecnologia. Se a gente puder falar com o jovem, a gente vai aprender de maneira muito mais rápida, muito mais prática. Mas eu acho que existem situações, quando eu posso, sim, independente se é informática ou qualquer área, eu tô num processo. Na faculdade mesmo a gente vê, dependendo da matéria que você está aprendendo, talvez você já exerça na sua área. Sim. E você manje muito mais do que o professor. Porém, em vez de regra, você entende que faz parte de um cenário e tem coisas ali, partes técnicas, que você não tem. Você tem, às vezes, na vivência, mas não tem algumas coisas ali que são importantes também. E aí é aquela coisa de, ok, talvez eu conheça um pouco mais do que o Flávio, mas deixa eu ver, porque ele está aqui, então tem mais coisas que eu preciso aprender com ele. E aí eu me coloco um par. Eu acho que são poucos os casos onde a gente tem essa rebeldia do tipo, quero ser melhor que o Flávio. O Flávio é meu professor, quero mostrar pra ele que eu manjo mais. Que eu sei. Eu acho que isso... Como você vê hoje essa criançada, eu gosto de falar muito do jovem, porque assim, teoricamente é o futuro, né? Que a gente tá preparando essa galera aí pra assumir grandes cargos, né? Que tem uma visão mais ampla, que tem um pouco mais de Deus dentro do coração para tocar esse país maravilhoso que é o Brasil e o mundo todo. Como você, hoje, essa turma que vão para a escola, no processo aí, até mesmo onde você dá aula, ele já tá chegando assim, sabendo mais ou menos para onde ele quer ir? Ou chega assim, tô aqui porque pediram para eu ir, ou chega assim e fala, não, eu entrei porque eu tenho um sonho, eu quero ser um diretor de empresa, de tal empresa, trabalhar lá. Não hoje, eu acho que quando nós chegamos na fase dos 17 anos, 18 ali, a maioria de nós acaba tendo a primeira grande decisão da sua vida, que é que caminho seguir. Porque até então a gente pensava qual camiseta que eu ia colocar no dia seguinte. Salvo uma outra exceção que tem uma responsabilidade desde pequeno, de cuidar da família e tal, né? Mas em vez de regra, você se depara, então não vejo como os jovens de hoje. Eu vejo que os jovens, quando chegam nessa idade, que tem que tomar uma decisão forte, e aí ele tende a achar que aquela profissão que ele vai escolher, ou a área que ele vai escolher pro resto da vida, eu acho que aí pesa e aí rola uma pressão. Porque não necessariamente tem que ser pro resto da vida, né? Pode ser algo que você faça pros próximos 5, 10 anos, pode ser algo sim que você... Até porque você pode entrar numa área e descobrir que não é aquilo. Experimentar, né? Experimentar, porque assim, eu conheço pessoas que trabalham em empresas, tocam 2, 3 negócios, né? Pessoas que trabalham aí, exercem outras atividades, ou está se descobrindo, ou porque realmente gosta de trabalhar em diversas áreas. Hoje você trabalha como, por exemplo, eu sei que é stand-up, você dá aula, está desenvolvendo cursos, né? Tem uma série de coisas aí ao favor, não é isso? Eu acredito. Eu tenho bastante tempo que eu estou nessa área de comunicação, né? Então, há 12 anos trabalhando com palestras e cursos e treinamentos, e há 7, 8 anos, se eu não me engano, que eu comecei a fazer stand-up. Então, a comunicação para mim já está há bastante tempo ligado de fato na área, né? Trabalhando com isso. Fui office boy, depois fui trabalhar com meu pai, depois fui trabalhar num banco, fiquei ali um período na parte administrativa, fiquei 2 anos ali, comecei a ver que não era um cenário que me agradava, não me imaginava fazendo aquilo o resto da vida, então aí eu fui para essa área de comunicação. Eu acredito que a gente consegue verificar aquilo que a gente tende a se apaixonar ou a gostar, verificando outros profissionais, e também aquilo que não nos agrada. Então, de repente, a pessoa vê uma coisa, fala, não, beleza, essa área não é a minha, já serve para eliminar. Mas dá para conduzir algumas coisas ao mesmo tempo. E tem que experimentar, né? Às vezes você fica na dúvida, será que eu vou me dar bem naquela área? Será que aquela área é a área que eu estou buscando para o meu negócio, para o meu desenvolvimento pessoal? Eu sei que dentro da tua visão,
Depois tem alguns convidados aí para chamar que trabalha já dentro dessa área, né? Área de coach. Você chegou a trabalhar já alguma coisa assim? Já fez cursos de coach para desenvolvimento? Que hoje tá uma moda, de certa forma, tá uma moda também, né? Acaba virando meio que modismo, né? Negócio do coach, né? Hoje tem muita gente que resolveu se tornar coach porque realmente, como você falou, é moda. Mas... É a mesma coisa que você pegar, cortando você, aquele cara que às vezes vê isso no mercado, nunca falou em público. O cara nunca falou em público, né? O máximo que falou foi com ele mesmo no espelho ali, tal, para não perder a vergonha. E quer dar curso de comunicação de vendas, né? Ou de venda, nunca vendeu nada e quer trabalhar com vendas. Você vê alguma coisa assim no mercado também, Luiz? Tem e não se sustenta, né? Quando eu digo que a gente tem o nosso histórico. Então, é o que as pessoas vão falar e vão acreditar à nossa volta. Então, por exemplo, que nem você deu essa situação do cara que não domina e vai oferecer um treinamento de uma área que ele não conhece. Ele até pode fazer uma 2 vezes, mas não se mantém. A ideia do coaching, tem muita gente que entrou numa moda. Eu já fiz alguns treinamentos ligados a desenvolvimento e comportamento humano, de programação neurolinguística, né, que é PNL, de alguns outros específicos, para realmente entender como a gente pode lidar com o ser humano de maneira mais agradável, né? E ter melhores resultados com isso, mas eu não tenho propriedade para ser coach. Acho que coach são algumas pessoas que elas trabalham de maneira muito específica naquela realização do seu sonho, naquilo que você precisa realizar, e tende a trabalhar muito mais com perguntas, né? O coach, ele não fala o que você vai fazer, ele te orienta, ele descobre. Disso, né? Soubesse, né? Ele faz com que você fale. Né? Mas sabe o que é engraçado? Porque isso justamente volta daquilo lá que eu tava comentando dos jovens hoje em dia, a questão do sonhar, né? Sonhar. Você acha que hoje as pessoas estão deixando um pouco de lado essa questão do sonhar? De acreditar em algo assim, que você fala, tem tanto forças assim, colocando você para baixo em certas situações. Se a pessoa não tiver um preparo psicológico, não tiver com Deus, não tiver com Jesus lado a lado ali, parece que a pessoa fica meio cabisbaixa, né? E deixa de sonhar um pouco, né? Acreditar um pouco mais nela, né? Eu também acho que, na verdade, são poucas as pessoas que se mantêm forte, né? Que é no objetivo. Porque sim, vão ter dificuldades, vão ter barreiras, mas eu costumo olhar para as pessoas à nossa volta, né? Independente de você pensar em alguém famoso, pensar na mídia, que as histórias são muito parecidas de quem conquistou algo. Sim. Né? Dificuldade, fui lá, superei, e são belos exemplos pra gente. Mas a gente também pode olhar para as pessoas próximas da gente. Sim. A questão de você concluir aquilo, ou chegar num propósito, o seu objetivo pode ser algo físico. Comprei um carro, mudei de casa, fiz uma viagem. Como pode ser algo, poxa, hoje me relaciono melhor com as pessoas, hoje sou mais seguro para lidar com o ser humano, hoje sou mais apto a receber críticas. Sim. Então tudo que tem a ver... Tacou na lata, porque estou mais mais apto a receber crítica, porque tem um momento que você tem que se permitir, porque a crítica vai vir, vai. Só que se você pegar e realmente achar que tudo é com você, que você é vítima... De colocar as pessoas na berlinda, as pessoas hoje se dão muito mais... Agora, quando ela está ali, naquele momento, ouvindo, né, os feedbacks, né, sei lá, as críticas, ou entender que aquele ponto pode ajudar no crescimento dela, tem que ter um trabalho muito grande de aceitação, né? Como você está falando, de aceitação, né? E vai muito também de quem está fazendo. Tem uma técnica que eu acho muito bacana, que alguns chamam de técnica do lanche, técnica do sanduíche. É mais ou menos assim, é como se o pão fosse a parte boa, o recheio fosse a parte negativa e o pão de cima fosse a outra parte boa. Então uma técnica, uma técnica para você passar um feedback para alguém, fazer uma crítica para alguém, é falar, poxa, sei que você é um cara legal, compromissado e tal, mas eu preciso dar um toque que você vem se atrasando nos últimos encontros, né? Então é legal estar atento com relação a isso, para que você não seja visto como uma pessoa descompromissada, para que as pessoas continuem te vendo como um cara legal, bacana e profissional.
Então você pega, você fala uma coisa boa no começo, você coloca a pessoa próxima, você cita ali onde ela errou e depois finaliza, por que você tá falando aquilo? Né? Entendi. Então tem esses dois lados. Tem o lado de você, de repente, se permitir. A crítica é com algo que você fez, não é necessariamente contigo. Certo. E todos nós vamos errar em algum momento da vida e erramos, né? E outra maneira quando você precisa passar por alguém. Tem pessoas que elas já chegam com 4 pedras na mão. Sim. E aí vai ocasionar muito desconforto dos demais, né? De quem tá ouvindo. E falando nisso, vamos soltar um dos apoiadores aqui. Já temos o nosso primeiro apoiador aqui, né? Você está falando disso, falando de segurança, a gente está falando de mercado, está falando de comunicação. E muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos, né? E aí, o que acontece? Quero convidar vocês aí para falar da Bispo Consultor de Seguros. Bispo Consultor de Seguros há 25 anos, atuando com as principais seguradoras do mercado e comercializando todos os ramos de seguro. Seguro para auto, residência, empresa, plano de saúde, consórcio, fiança locativa, rastreador com seguros, entre outros. Você sabia que agora você tem até carro por assinatura? Você não sabia, não. Carro por assinatura. Você não precisa comprar o seu veículo, não precisa comprar o seu veículo. Você paga uma mensalidade e você escolhe o carro para você ficar com ele. Mais informações, entre em contato com Bispo Seguros no telefone 2679-9351. Repetindo, 2679-9351. Bispo Seguros. Coisa de louco isso aí, é tecnologia, né? Rapaz, a gente vê essas coisas aí. Inclusive, essa ideia é muito parecida com o que... Poxa, eu esqueci o nome, rapaz, me perdoa. Mas aquele amigo seu veio aqui falar uma vez, uma entrevista. Do helicóptero. É verdade, compartilhado helicóptero lá, né? Que tem hoje, né? Dá um abraço pro Fabrete aí. Grande Fabrete. Tá nos devendo um voo de helicóptero, eu já vou falar logo no ar, pra mim, pro Luiz Gustavo, pra todo mundo, inclusive pro Gesiel também. Tá todo mundo aqui querendo esse voo de helicóptero, mas fica a dica aí. Aproveitar e mandar um abraço pro Fabrete, que vai ouvir essa entrevista depois. E posso mandar dois recadinhos aqui? Pode. Um abraço pro... Momento Xuxa, bem legal. Um abraço pro meu pai que tá aí, tá ouvindo, tá sintonizado aí na rádio, seu Luiz Gonzaga Guimarães. Abração pro senhor. Beijo, Dona Maria, Dona Eli de Maria, mamãe também tá ouvindo, tá online. E meu tio Zé Maria tá aí conectado. Beijão, tio, fica com Deus. Aproveitando, um grande beijo para dona Priscila Chiaradi, tá lá nos acompanhando, com a Alicia Brenda. Amamos vocês. E deixa eu te falar uma coisa bem interessante, a gente tá falando de compartilhamento. Sabe que o mercado de seguros hoje em dia é um mercado muito grande, né? É um mercado que cresce e expande cada vez mais. Hoje você tem seguro para tudo, né? Você tem seguro para celular, você tem seguro para casa, você tem seguro de aliança, você tem seguro de casamento, seguro de perna, seguro de um monte de coisa. E na semana que vem esse profissional, o Bispo, vai estar aqui com a gente na rádio, vai estar falando desse mercado de seguro, a gente vai bater um papo sobre isso, vai ser show de bola, vai ser imperdível esse dia. Muito importante, viu? Muito importante. Eu acho que a gente, não sei se é muito a área dele também, mas vale a pena a gente falar que a gente faz, como você disse, seguro para tanta coisa. Que você vê, tem uns 4, 5 anos que eu fiz um seguro de vida. E aí, esse seguro de vida que eu fiz, especificamente, ele funciona por um período, né? Na verdade, vai funcionar por uns 10 anos, aí depois eu continuo. Mas, cara, que engraçado. Os pés ali naquele momento, você recebe dinheiro ou não? Você recebe, fica guardado lá. Mas uma coisa que é interessante, quando o Eduardo, que me ofereceu, que é meu amigo, ele falou, cara, a gente faz seguro de tanta coisa, a gente faz seguro de celular e é isso, né? Deu problema, aí a gente recupera, mas a gente às vezes tem tanto receio de falar de seguro da nossa vida. Não é? Né? Que acha que falar isso é porque vai morrer. Não. Prevenção, né? Prevenção é sempre importante, cara. Como que hoje você, Luiz Gustavo, você estrutura um curso, por exemplo? Quais são os tópicos, por exemplo, o curso de comunicação que você tem? Fale já. Tá, tem esse... Não é pra você falar já agora, é pra você falar um pouco... pensar e depois eu falo? Como que é esse curso? Fale já. O curso Fala em Público Já. Fala em Público Já. É pra falar agora. Isso é pra gente se comunicar melhor e pra gente ter algo objetivo e que me funcione
rapidamente. Quando eu digo rapidamente, é óbvio, a gente tem que respeitar o nosso tempo. Certo. Por exemplo, Gustavo, vou fazer um curso com você amanhã, vou comprar um curso, de repente vai ser um curso online. Certo. Daqui 2 dias estou apto a falar. Não é assim. Eu costumo dar um exemplo que a gente... se a gente escolhe hoje, 1º de setembro de 2018, fala, vamos correr a São Silvestre. Vamos correr a São Silvestre. Vamos mesmo? Agora eu vou entrar nesse assunto aí. Vamos mesmo? Vamos ler? Já aproveitar. Eu ainda não sou o cara... Eu ainda estou numa fase meio sedentária, eu preciso mudar isso. Mas, Flavião, por exemplo, o que acontece? Se a gente decide correr a São Silvestre, certo, a gente não pode falar, ok, decidimos hoje, lá para novembro a gente faz a inscrição e dia 31 a gente corre. Não existe isso, é insano. Academia você não falta uma semana e compensa num dia só. Não dá. Quando a gente fala de comunicação e falar em público, vale a pena deixar claro que você precisa de um treino. Você precisa testar o que está falando. Você pode pegar o melhor material do mundo, você pode fazer um curso com uma das referências hoje, que é o Reinaldo Polito, que é fantástico. E aí, o curso dele deve estar na faixa de uns R$5.000, o curso dele, se eu não me engano. Mas vale a pena? Vale, é um cara que tem nome, tem histórico. Porém, se você mesmo pegar um cara desse e fazer um curso, se você não treinar, não adianta nada. Curso de inglês, eu vou para a melhor escola do mundo. Sim. Não treino, você vai esquecer. Exato. Assim que funciona para qualquer coisa na nossa vida. E aí a questão do falar em público, eu vejo que algumas pessoas elas oferecem alguma coisa tipo, beleza, o que você precisa aprender a falar? Só que tem 3 coisas que a gente precisa fazer antes de começar a falar. Quando a gente vai conduzir uma reunião, quando a gente vai lidar com a equipe, quando a gente vai treinar alguém, quando a gente vai vender alguma coisa, falar com as pessoas. Então falar em público não é no sentido de falar para uma galera, certo, falar para multidões. É realmente saber se expor. Né, persuadir as pessoas, informar. Eu normalmente divido em 4 etapas que eu acredito que são cruciais para o nosso desenvolvimento, Flávio. A primeira delas é uma mudança de mindset. Mindset é a forma como a gente enxerga o mundo, né? É a forma como você está analisando. Por que você vai falar aquilo? Né? Você acredita que aquilo é bom? Ou eu vou dar o exemplo de quando a gente pensa em emagrecer. Quem nunca tentou emagrecer uma vez na vida? Eu. Se você falar assim, putz, vou emagrecer, mas é chato, vou parar de comer comida gostosa, vai ser maçante, vai ser sacrifício, putz, você vai durar pouco tempo, porque você está enchendo de informações negativas seu cérebro. Ou você encontra um objetivo muito forte para seguir aquilo ali, né? Método, foco. O ideal é que a gente mude a nossa mente de maneira mais positiva. Por que eu vou emagrecer? Porque eu vou me sentir melhor, porque eu vou poder brincar com os meus filhos, porque eu vou poder correr, porque eu vou voltar a usar aquela roupa que eu queria. Sim. É a mesma situação, é a forma como você encara, é a informação, como você põe isso pro seu cérebro. Então, para falar em público, se você falar assim, vou falar, as pessoas vão ver que eu tô errado, vão analisar minha forma de... Vão analisar se eu vou gaguejar, vão analisar se eu tiver suando frio. Não, eu vou falar para quê? Eu vou falar porque a minha informação é importante, porque aquilo que eu tenho, outras pessoas não têm. Eu preciso multiplicar essa informação. Né? O segundo passo, então, a primeira coisa que a gente faz é mudar a nossa forma de pensar. Certo. O segundo passo é ter conteúdo, né? A gente está cada vez mais lotado de informações e pouco conteúdo. Então, informações a gente tem o tempo todo. Aqui, ali, redes sociais e tal. Mas o que é conteúdo? É você ter base para falar de algo. É como você deu o exemplo agora há pouco. Se o cara passou a vida inteira trabalhando com vendas, ele nunca foi profissional, ele nunca foi treinador, instrutor, palestrante, mas ele passou a vida inteira trabalhando com vendas, se ele oferecer um curso de vendas, é muito provável que ele vai bem, porque ele tem um histórico para isso, ele tem conteúdo para falar. Tantos jogadores de futebol que depois de uma carreira, ou eles vão pensar na área em ser técnico, ou estar junto com a técnica, ou ser comentarista. Muitos pretendem continuar nessa área porque eles têm base. Sim, claro. Então, quando eu falo ter conteúdo, cada um vai ter um tempo. Você vai ter que estudar um assunto, você leva meia hora, 1 hora, tem gente que vai levar 2 dias para aprender aquele assunto. Mas você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se informar, você tem que conversar com as pessoas sobre aquilo. Tem um profissional também, que eu acho que tá conversando aí para ver a agenda dele, que é uma agenda muito complicada. Ricardo Jordão, ele fala, se você quer ser um cara foda naquilo que você tá fazendo, lê pelo menos um livro por mês dentro daquele assunto que você quer ser o cara expert, que com certeza dentro de um ano você vai ser o cara mais foda que existe dentro da tua área. Você tem que fazer o que as outras pessoas não estão fazendo. Por exemplo, tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer isso, mais isso. Só que quando a gente fala
Por exemplo, o que é um cara que trabalha numa empresa e vai conduzir reuniões com as pessoas? Qual que é o conteúdo que ele tem que ter? Ele tem que saber o que ele está fazendo ali, ele tem que saber o papel de cada um, ele tem que saber estipular as divisões necessárias. Sim. Né? É aquela pessoa que fala, não, putz, o fulano merece estar ali. Eu respeito o cara que é meu chefe, o que está acima. Né? A pessoa que vai trabalhar com vendas. Eu costumo dizer que quando você vai trabalhar com esse exemplo é muito bom de vendas. Você vai comprar um celular. Você chega para um vendedor e fala, eu quero entre essa marca e essa. Qual que você me aconselha? Ele vai falar o ponto... Caro. Não, nem sempre. Às vezes ele vai falar o melhor custo-benefício. Ele fala, se você quer uma marca que envolva... Você quer tirar bastante fotos, você quer ter uma imagem legal, essa aqui é boa. Porque o processamento dela não é tão legal, mas a imagem é boa. Mas se você é um cara que gosta de jogar, gosta de entrar na internet, quer entrar cada vez mais rápido, essa aqui é melhor. Porque a forma como esse mecanismo de trabalho é muito mais rápido. Sim. Então ele está te dando 2 opções de todos os celulares que ele conhece e de todos os equipamentos eletrônicos que ele tem. Ter conteúdo é a gente pegar de tudo que a gente conhece e escolher uma parte para falar. Né? A terceira divisão que eu costumo passar é a pessoa tem que ter roteiro. Se a pessoa vai lá conduzir um treinamento, se a pessoa vai aplicar uma reunião, se a pessoa vai fazer algo e ela não estipulou ali o que A, B, C e D, pode acontecer, você já deve ter participado de reunião, que a previsão era para durar 40 minutos, durou 2 horas. Aí já acaba sendo um treinamento, né? Não é nem uma reunião. Porque eu acho que também, como você fala, tem a período, né? Que identifica as coisas. Eu acho assim, só de 30 minutos já não acaba sendo mais uma reunião para alinhamento de projetos de ideia, né? Aí começa meia hora, 40, 50, 1 hora, 2 horas, já é uma palestra, um treinamento. Não, é porque assim, o que acontece? Falta planejamento, falta roteiro. O que é o mais importante para falar? E às vezes precisa ir embora e não falou aquilo que era mais importante, falou correndo. Ou de repente, eu tenho alguns assuntos para falar, tenho 4 ou 5 assuntos para lidar com as pessoas. E aí eu escolho o pior assunto para falar por último. Eu vou falando os assuntos que são importantes, um legalzinho eu falo, e o pior assunto eu falo por último. Cara, você não estipulou um roteiro, você deixou as pessoas com uma imagem negativa. Exato. O ideal é você trocar isso, finalizar com um assunto mais leve. É que nem jornal. No jornal a gente vê uma série de notícias tristes, mas vira e mexe termina com futebol, com o esporte. É de propósito. Sim. É entender um roteiro, é ter uma base, tipo... E aí a gente tem roteiro, desde o simples, que é um guardanapo, vou falar disso, anotar no celular algumas informações, como um roteiro mais complexo, que é um mapa mental, por exemplo, que você deixa mais detalhes para aquilo. E aí sim, depois dessas 3 etapas, Flávio, aí sim a pessoa está apta para falar. Que aí é o 4º passo. Aí que ela vai falar. Primeiro ela mudou a forma de pensar dela, depois ela buscou conteúdo, aí sim ela fez um roteiro que ela precisa falar, e aí sim ela vai para frente. E aí quando ela vai falar, aí ela desenvolve algumas competências para falar bem. Mas mesmo assim, você acha que é um mercado que cresce de 2 em 2 anos? Às vezes as pessoas não têm conteúdo, não sabem do que está falando, acha que está falando, e aí ele se torna político, e aí você vê o que tá. Porque hoje você vê que a comunicação hoje não queria entrar nesse assunto, porque isso aqui não vem ao caso do programa, mas a gente tem a ver com comunicação. Então vamos falar o seguinte: hoje, dentro do processo de comunicação, a política está perdendo espaço de credibilidade para isso? Porque hoje, não só a percepção minha, hoje quando você vê um candidato aí, agora que a gente está chegando nessa época aí, né, em outubro, às vezes não passa credibilidade mais, você já sabe, às vezes uma história, a forma até de se expressar, que eles olham assim, eles não falam olhando para você. Por exemplo, estou conversando com você, olho a olho, aquela questão da verdade que nós estávamos falando, mas eu estou falando aqui, então, Luiz Gustavo, na verdade eu tenho que te falar, porque o nosso plano é isso, XPTO e tal. Você acha que isso aí já está batido dentro de um processo de comunicação, ou isso não muda, isso não vai mudar? Alguns candidatos, independente... eu não vou citar nomes aqui, não, por favor. Mas alguns candidatos já fazem isso há muitos anos de propósito. Sabe lidar com o público, sabe como falar. E aí não só candidatos, vale lembrar que pessoas que estão à frente de determinadas religiões, também independente da religião, eles sabem como cativar o público.
Infelizmente, muitos usam de maneira equivocada. Sim. Mas dá para se aprender, então assim, dá para verificar. Tirando a parte negativa, por exemplo, quando alguém vai dar um discurso, o tom de voz que ela usa, Sim. o momento que ele muda esse tom de voz, a hora que ele está sendo simpático com alguém. Vou dar um exemplo meio que clássico que tem a ver com a parte de comunicação do atual presidente dos Estados Unidos e o último, né, do Donald Trump e do Barack Obama. O Donald Trump é um cara que demonstra muita agressividade. Se você for analisar depois, quem puder analisar os vídeos que ele tem, só a forma dele cumprimentar as pessoas, ele já demonstra autoridade. Ele oferece a mão dele com a palma para cima, então isso tem toda uma explicação. E quando as pessoas o cumprimentam, ele puxa essa pessoa para próxima a ele, para demonstrar que aquele território é dele. Então tem algumas coisas que são propositais, para falar, ó, quem manda aqui sou eu. O Barack Obama é um cara muito simpático, ele conseguiu a aclamação do público pela simpatia, pelo carisma dele. Embora seja um cara carismático, né, ele soube usar isso de maneira proposital, pro bem dele, né? Então, algumas coisas que a gente ainda vê, alguns candidatos, por exemplo, alguns já fazem isso, outros ainda pecam usando discursos antigos, que não atraem, de repente, a população, e outros, de repente, não têm aquela força que poderia ter. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente a Luiz Gustavo. Hoje a gente falou aí sobre o processo de comunicação, aprendizado, novas tecnologias aí para plataformas digitais. É isso. Quero agradecer a todos vocês que estão nos curtindo aí no programa. Curte, divulga, chama os amigos. Quer mandar algum recado, Luiz? Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aí, nos ouvindo, e divulgar meu novo Insta, que é @GustavoGuimarãesOficial. Então, para você que quer saber mais de treinamento, comportamento humano, desenvolvimento pessoal e profissional, me segue lá no Instagram, @GustavoGuimarãesOficial. É isso aí, galera. Obrigado e até sábado que vem no programa Conexão F. Obrigado, Flavião. Nova Difusora AM. Sou Mara Gabrilli, aos 26 anos, sofreu um acidente.